E aí pessoal, tudo bem? Fazer um vídeo aqui, resposta ao Turma Astral. Fazer um vídeo, resposta respeitoso, né? Na verdade é esse vídeo, depois vai vir outro vídeo aí, não sei se vai ser hoje ou amanhã, mostrando que o próprio Bhagavad Gita fala, né, do gozo material e avanços de tecnologias como a IA. Né? Eu vou fazer um vídeo, vocês vão entender lá no vídeo. Mas hoje vamos aqui dar uma resposta ao Turma Astral. Vou pegar a Bíblia aqui, né? Vou pegar o livro da Matrix. Em Apocalipse 9:6 que ele cita, né? Tá aqui o livro da Matrix. Que é um livro que tira pessoas da Matrix também, tá? Não é só um livro de manipulação, é um livro de libertação também. Se você ler isso aqui, você se liberta, porque você vai entender que o principal personagem do livro, ele não é retratado de forma como deveria ser. Né? Há uma distorção de Deus e do próprio suposto Filho de Deus. Se você ler a Bíblia, você vai perceber que o sistema religioso ele faz um desserviço também ao próprio Deus e ao Jesus, né? Você vai ler o livro, você vai entender que é com água e óleo, né? Jesus fala para perdoar, para não julgar, e você vê o sistema religioso julgando roqueiro, julgando maconheiro, julgando gays, julgando pessoas de outras religiões. E Jesus mandou não julgar, né? E não se preocupe, não ajunte tesouro no céu, nem na terra. Ajunte tesouro, não ajunte tesouro na terra, né? Onde o ladrão pode roubar e a traça vai corroer. Ajunte tesouro no céu, né? E você vê aí uma religião que não tem nada a ver com Sananda, né? Sananda fala uma coisa e os caras modificam tudo. Não temes pela sua vida, não temo que mata o corpo, mas não pode matar a alma. Sananda falou isso, e os caras, a religião, prega tudo oposto do que Sananda falou na Bíblia. Por isso que eu digo, a Bíblia liberta as pessoas. O próprio Antigo Testamento fala, o meu povo perece por falta de conhecimento. Conhecimento ocultista, conhecimento político, conhecimento cultural, conhecimento cósmico. E aí você vê a Bíblia falando isso e o religioso sem conhecimento. Então é contraditório demais o livro da Matrix, o que eles apresentam e o que está no conteúdo. É diferente demais. Por isso que eu digo, esse livro liberta da Matrix também. Mas a resposta que eu quero dar ao Turma Astral é só uma pergunta, na verdade. A minha resposta vai ser só uma pergunta, né? Ele fez um vídeo preocupado com a inteligência artificial e, no meu ponto de vista, vamos lá, eu vou me colocar aqui como se eu fosse um religioso, um fanático não, um religioso que acredita na Bíblia, até um fanático. Turma Astral fala que a IA ela é perigosa para quem está vivo e quem está morto. Ou seja, ele está colocando a IA como superior a Deus. E tem outro ponto também. Se o avanço da inteligência artificial é Apocalipse 9:6, capítulo 9, versículo 6, isso prova que a Bíblia está certa. Ou seja, a IA está no mundo físico por conta de ser um propósito celestial de Jeová, né? Ou de Brahma. Porque se a profecia está se cumprindo, é para você comemorar e não ficar preocupado. Se está no plano de Deus, o homem se conectar com essa tecnologia e viver e ficar aprisionado numa simulação, pois eles vão buscar a morte e não vão achar, tá lá, tá na passagem aqui, ó. Eu até sublinhei aqui. Então, para que preocupação? Aqui.
Agora, se quiser se preocupar também, ok. Cada um, tem gente que se preocupa com o resultado do time do futebol no final de semana e não dorme, não come, briga com a mulher em casa porque o time não ganhou, bebe. E ele é livre para se preocupar com o que quiser, igual a você, turma astral. Você pode se preocupar. Agora, o que eu peço aos meus inscritos é para não se preocupar, porque existe uma consciência maior que controla tudo isso. E a IA é nada comparada a Deus. Tem espíritos bem avançados que estão controlando esse mundo aqui. Não está o Léo. A não ser que Deus não exista. Aí sim tem que ter uma preocupação. Se não existe uma divindade que controla isso aqui, aí tem que estar preocupado mesmo. Eu estou com você, estou do seu lado. Mas a partir do momento que eu creio num Deus que controla esse plano, que você pode chamar de consciência cósmica, a gnose chama de demiurgo, né? O sistema chama de pai, né? Não importa. O que importa é que se o livro está falando, eu vou até mostrar aqui a vocês aqui, ó. Aí Apocalipse 9:6. Eu vou até ler para vocês aqui, ó. E naqueles dias os homens vão buscar a morte e não vão achar, não a acharão. E desejarão morrer, vão desejar morrer, e desejaram morrer, e a morte está fugindo deles. E não acharão a morte, e desejando morrer, a morte vai fugir deles. Ou seja, existem várias interpretações aqui, pois você pode usar a IA como isso, como essa interpretação, você pode usar também o ser humano que está desencarnado, está no plano astral, desejando desencarnar e não pode desencarnar, pois já está desencarnado. Então, assim, eu não sou inimigo do turma astral, não estou aqui desfazendo da preocupação dele. Mas, se eu sou um religioso, ou se eu penso como um turma astral, eu fico até feliz, pois se no livro diz que pode ser que a IA seja Apocalipse 9:6, você tem que ficar alegre, então, porque o livro está falando a verdade, então. Então a agenda é celestial. Não é satânica. A IA é celestial e não satânica, pois se a inteligência artificial está cumprindo o que está na Bíblia, significa que tudo mais vai se cumprir e vai vir coisa boa depois. Simples. Entendeu, turma astral? Não pare só em Apocalipse 9:6, porque você não vai mais adiante. Porque adiante vai ter paz. Adiante vai ter vitória dos espíritos positivos sobre os negativos. Eu não acredito nisso, mas tem que acredite, né? Eu sou uma pessoa muito racional em relação a isso. Nesse mundo físico aqui, eu não tenho esperança não. Para mim, só em outro planeta, eu estou falando nessa era aqui. Lá para frente, outra situação. Mas nessa era aqui, essa ideia de vitória do bem sobre o mal, não acredito não. Nessa era aqui. Eu acredito que a ressurreição da Bíblia é reencarnação. E a vitória sobre os maus é em outra realidade. Aqui não. Aqui é prova e expiação. Um planeta de prova e expiação. Não tem jeito. E se vier a imortalidade, será da elite. O gado não vai ter a imortalidade. Até para controlar a população, eles vão ter que ter a mortalidade. O que pode haver é a mortalidade. Se vocês não sabem o que a mortalidade é, prolongar o tempo de vida. Exemplo, na época de Jesus, ele vivia 40 anos. Né? Em 1950, a expectativa era 50 e pouco, depois foi para 60, hoje já está em 80. Então, na teoria da amortalidade, daqui a 200, 300 anos, o homem que vive hoje 80 anos vai chegar a viver 150. Isso é ruim? Não. A morte é uma forma de controle. Sem a morte, não tem recurso natural para todos. Então vai sempre ter morte. Mas, finalizando aqui a resposta ao turma astral, pode se preocupar. Para mim, não é preocupante, pois um dia eu vou desencarnar. E se eu viver numa simulação que não seja física, mas virtual, não é uma simulação? E se essa simulação é celestial,
é plano de Deus, por que eu vou me preocupar? Até porque nós não temos livre-arbítrio, né? A gente não escolhe nossa família, na cidade que nós vamos nascer, nem o país, nem o planeta e nem o corpo físico. Então eu não me preocupo. Essa é a minha visão. E se realmente está se cumprindo, eu vou repetir, turma astral. Digo. Então você tem que comemorar. Toma até aquela pinga, aquela cervejinha para comemorar. Porque se no livro está falando que os homens vão buscar a morte e não vão achar, ou seja, a imortalidade está aqui na Bíblia, é uma profecia, eles estão professando que no futuro o homem vai ter a imortalidade. Se na Bíblia tem essa informação, parabéns, então a Bíblia está correta. Então você tem que comemorar. Só que se você parar em Apocalipse 9:6, você só vai ver essa passagem negativa. Mas lá no final tem vitória, tem alegria, tem gozo, tem vitória final, né? Tem justiça. Ou seja, se a inteligência artificial está na Bíblia, vai vir a vitória nos últimos dias. Lá no futuro. Últimos dias não é hoje. Últimos dias é lá no futuro. Ou quando você desencarnar. Você morreu hoje, acabou para você. O último dia para você, é o final dos tempos, é o seu desencarne. Entendeu, Diego? Então, se você estiver correto, eu vou comemorar então. Porque se você estiver correto, um dia, né, a gente não, que a gente vai estar morto já, mas as pessoas que estiverem reencarnadas vão encontrar felicidade nesse mundo físico. Tá aí o vídeo, tá aí a informação. Se eu fosse evangélico e a IA tivesse cumprindo o que está na Bíblia, eu ia ficar feliz e não ficar preocupado. Eu ia ficar muito feliz e ia dizer, porra, então a gente vai ter que passar por toda essa situação de controle da inteligência artificial e lá no futuro a gente vai achar a vitória final. Eu ficaria feliz e não preocupado. Lembrando que a IA é controlada por homem. O homem que controla a inteligência artificial e não a IA controla o homem. Dizer que a IA no futuro vai controlar a raça humana, sendo que o que entra aqui no mundo material é vontade de Deus, significa que Deus está no controle e está tudo ok, tudo certo. Então, pode se preocupar, como tem pessoas que não vão se preocupar e vão se maravilhar, vão amar a inteligência artificial. Vai ter ponto negativo? Vai, mas vai ter pontos positivos também. E se nós vivemos uma simulação, como você até já abordou no seu canal, no mundo material, qual a diferença do mundo virtual? Não é manipulação também? Não vai ter sempre manipulação? Qual a diferença? Então respeite sua visão, até me desculpe se você achou desrespeitoso o fato de eu não me preocupar e desfazer do assunto. Não é desfazendo, é só uma opinião. Eu até te peço desculpas, mas é a minha visão. Se Apocalipse 9:6 está se cumprindo, a IA é celestial e não é satânica. Um abraço a todos aí que vão ver o vídeo. Pode ficar aí à vontade vocês para concordar comigo ou discordar.